Fala galera, beleza? Estamos aqui então com a Fê hoje, nossa convidada mais do que especial, né? A Fê Fagiani, Fernanda Torres Fagiani. Para quem quiser dar um Google aí, um Lattes, né? Só tenham paciência porque é uma lista muito extensa, né? Adriano também está aqui junto com a gente. E vamos lá, né? Vamos hoje conversar um pouquinho com a Fê, né? Dando já um panorama aí de como é que vai ser, como é que a gente vai estar abordando aí os tópicos, né, da educação física. E a Fê tem uma trajetória assim, né, que ela sabe, é muito legal, assim, a gente sempre tá falando, a gente, né, tem uma parceria aí muito legal. E aí eu já vou começar passando, né, não vou eu aqui me alongar, né, já vou passar para a nossa convidada e vou pedir, Fê, para tu contar um pouquinho para a gente da tua formação, assim, original. A gente já sabe, né, aqui uns bastidores, mas contar um pouquinho também pra gente como é que foi, assim, né, como é que foi a tua como é que é a tua formação? Depois a gente já tem aqui umas ideias eu tenho já umas coisas engatilhadas para te perguntar. Dá até medo de esperar essas Espera aí que eu vou pegar aqui meus títulos aqui, aí vai. Vamos tentar manter em 2 minutos, pelo menos, a formação. Resume, porque senão nós vamos ficar uma hora só falando dos títulos que tu tem. Bom, gente, que bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês dois, meus dois amigos, colegas e grandes amigos. E, bom, da minha formação, então, Dudu e Nano, sou a Fê, né? Então tem que chamar o Nano e o Dudu. Já fica um pouco aí de o vínculo e a intimidade que temos. A minha formação começou com a psicologia, que é a minha primeira formação. Então, eu entrei no curso de psicologia, comecei o curso e não fazia ideia do que eu queria. Ah, como todos nós, tudo certo, até aí tudo bem. Só muda o curso, mas aí até então tudo certo. Até o quarto semestre eu estava odiando o curso. De psico? De psico. Tá. Não sabia o que eu queria, não sabia para onde eu ia, o que eu estava fazendo ali. Eis que descobri um grupo de pesquisa em psicologia do esporte. E que eu não fazia a menor ideia que existia. Onde foi o teu curso? Foi aqui na PUC. Aqui na PUC. Tá. Filha da PUC, sempre. E o grupo era daqui também. E o grupo era daqui também, do próprio curso da psicologia. Legal. Mas eu só conheci ele no meu 5º semestre do curso. Uhum. E aí eu não fazia a menor ideia que existia psicologia do esporte nessa vida. E achei o máximo, né? Que tinha tudo a ver comigo, o esporte e a psicologia que eu estava fazendo. E foi aí que eu me encontrei. E com esse curso, com esse grupo de pesquisa, eu fui encaminhando tudo que eu podia dentro da formação e do resto da formação para essa área. Fiquei no grupo até o final do curso. Mas, como eu descobri a psicologia do esporte, e eu sempre gostei muito de esporte, amava esporte, e amo até hoje, eu resolvi fazer educação física também, para complementar. Porque não tinha a disciplina, por exemplo, da psicologia do esporte. Mas aí tu fez os dois ao mesmo tempo, cursando as duas graduações. Uhum. Tá. Eu fiz o vestibular para educação física, aqui na PUC também, então eu fiz tudo na PUC. E aí, claro, educação física eu fui levando, assim, 2 disciplinas, 3 disciplinas, e eu terminei toda direitinho a psicologia. E aí depois, aí tive que cancelar, tranquei o curso, né? De educação física. Te formou em Me formei em psico. Trancou a educação física. Tranquei a educação física porque eu fui morar fora. Uhum. Porque eu queria fazer uma especialização, um curso, algo específico para a psicologia do esporte. E aonde foi? Eu fui para a Inglaterra. Aí no primeiro momento... Outro nível, né? Sabe que isso é uma das coisas que eu tava pensando assim, ó, às vezes a gente, cara, é chique mesmo, a gente não tem que ter vergonha de falar, sabe? Porque às vezes a gente fica, às vezes a gente é humilde, assim, é muito legal, foi pra Inglaterra. Não, e assim, né, adoro isso, né, e eu sempre gostei de inglês, estudei inglês a vida inteira, e cheguei para fazer o meu curso, aliás, é que antes de ir para Inglaterra, eu tranquei a psicologia e fui para a Austrália.
Tá. E morei 1 ano na Austrália. Tá. E eu Pra estudar ou pra, tipo, morar lá? fui Assim? só morar e trabalhar e queria estudar inglês. Ok. Achei que Boa. eu ia aperfeiçoar meu inglês. Tava no meio da psico, assim. Tava no terminei o 4º semestre e fui. Aí, então, que essa história aí Um hiato de um da ano, psicologia do esporte só aconteceu depois que eu voltei da Austrália. Eu Ah. nem sabia disso ainda antes. E eu fui lá para estudar inglês e trabalhar e conhecer a Austrália. E eu cheguei lá e descobri que eu não sabia falar inglês, né? Eu tinha feito todos os cursos que vocês podem imaginar. E não E eu conseguia cheguei pedir um lá, café, assim. não conseguia pedir um café. E sem contar que eu cheguei lá e parecia que eu tinha chegado na China, porque só tinha oriental, né? E eu disse, cadê os australianos para eu falar inglês? Porque só ia aprender, só tinha oriental e brasileiro. Então foi bem complicado. Mas daí voltei, fiz toda essa folia aí, toda que eu disse pra vocês agora. Te formou na psico e aí foi pra Inglaterra. Fui pra Inglaterra, daí eu queria específico na área da psicologia do esporte. Deixa eu te fazer uma pergunta nisso, que eu acho que pode ser uma coisa que a galera volta e meia pergunta, né? Muita gente pensa assim, eu quero estudar fora, né? Como é que eu faço? Por onde eu começo? E aí eu te pergunto, né? Claro que não tem receita, né? Tem vários caminhos possíveis, mas tu já saiu daqui, tipo, matriculada num curso, tu já sabia por que lá, como é que foi um pouco assim, escolher o lugar, conta um pouquinho desse caminho para tu ir para lá. Tu conhecia já um professor, ou tu foi pelo curso, tu foi por conta, foi com bolsa, como é que, conta um pouquinho isso, assim, que eu acho que isso é uma dúvida que a galera volta e meia tem, né? Como é que eu faço para ir? Eu quero estudar fora, como é que eu faço? Como é que foi para ti daí, né? Bom, eu pesquisei um monte com relação aos cursos, com relação a cursos diferentes. E eu vi quais eram os locais onde realmente eram os cursos mais fortes com relação à psicologia do esporte. Porque a gente tem alguns países que têm mais tradição nessa área, né? Então, na época, eram os Estados Unidos, que até hoje é também, a Inglaterra, a Espanha, a Austrália e Portugal, eram onde tinham os principais cursos. Eu até me inscrevi antes para uma bolsa em Portugal, mas eu não ganhei a bolsa. E aí, quando eu não ganhei essa bolsa, foi que daí eu decidi ir para a Inglaterra. Mas por que eu fui para a Inglaterra? Porque eu também, na época, eu tinha pessoas que eu conhecia na Inglaterra. Ficaria até mais tranquila e melhor. Não iria para um lugar desconhecido sem ninguém. Exatamente, exatamente. E então foi isso que eu fui, mas eu ainda fui antes trabalhar 1 ano, juntei um dinheiro, trabalhei, estudei mais inglês e conheci as universidades antes de eu me inscrever nelas. Então eu apliquei para as 2 universidades. Mas depois que tu já estava lá, tu foi depois 1 ano. Que eu já estava lá, eu fui lá, eu fazendo várias coisas. Entrei em contato com os coordenadores do curso, marquei entrevista para ir lá, tive que fazer todo o application, né? Porque a gente tem que... Ganhei até... Aí eu escolhi 2 universidades, até 2 cursos, e porque eles eram credenciados, porque isso também era uma coisa importante, né? Eles eram credenciados com a Sociedade Britânica de Psicologia, e para que se eu quisesse, por acaso, trabalhar na área na Inglaterra, eu tinha que ter sido um curso credenciado. E a outra coisa é que esses 2 cursos eu tinha condições de validar no Brasil. Porque também foi atrás disso, senão não ia adiantar muita coisa. E eram cursos de extensão, Fê, ou era pós-graduação? Era mestrado. Mestrado. E aí eu fiz a aplicação para os 2, e aí eu passei nos 2, na seleção dos 2. Inclusive, eu fiz isso é curioso. No 1 eu ganhei uma bolsa, metade de uma bolsa, que era na Inglaterra. E o outro, que foi em Liverpool, eu não ganhei a bolsa. Não tinha bolsa, na verdade. E aí eu fiquei naquela. Faço um, faço outro, não sabia. Vim aqui na PUC, chamei o Luciano Castro, para quem conhece, muitas pessoas já conhecem, sabem, nós conhecemos muito bem aqui, né? Famoso Lu. Cheguei lá pro Lu e disse, o que eu faço? Para onde que eu vou? E aí o Lu, muito prático, como sempre, né? E eu adoro a praticidade dele. E eu não tinha mais meu pai, né? Meu pai já tinha falecido. E então, sempre que eu precisei tomar uma decisão, até hoje, eu sempre pergunto pro Lu. Eu sempre pergunto pra ele o que eu tenho que fazer. E aí eu cheguei lá e me sentei com ele, ele ponderou as coisas todas. E aí
optei então Ajudou para ir nessa decisão. para Liverpool. Legal. Mesmo sem a bolsa. Mesmo sem a bolsa, mas é que o custo de vida lá era Era menor, menor. era bem menor, mas e o curso realmente, em termos de conteúdo, currículo, ia ser melhor, eu acho. Fazia que mais sentido fazia pra mais ti, sentido assim. para mim. Então, Que a gente legal. botou no papel, eu e ele, Sim. conversamos sobre várias Era coisas. uma mentoria ali. Uma mentoria. Mas, ô Fê, me diz uma coisa, tu disse que poderia validar esse curso aqui, né? Até para trazer para o pessoal que estuda fora, quando tu faz um mestrado, um doutorado fora, tu tem que validar ele para ele ter a validade de um curso de pós-graduação aqui no Brasil. Como é que tu fez para validar o teu curso depois? Como é que foi o trâmite, assim? O trâmite de validação foi o seguinte: primeiro que tu tem que validar o teu certificado. Na verdade, se tu entrar nas universidades, em algumas universidades, eu também fui atrás de algumas coisas, né? Em termos de custos financeiros, eu não sei se hoje é assim também, porque isso já faz um tempinho, né, que aconteceu isso. Então, mas assim, a URGS e a UFMG eram as universidades as melhores para a gente credenciar e as mais baratas também para credenciar. Tu podia fazer na Federal do Rio de Janeiro e Federal de São Paulo, mas é muito caro, muito caro. Que fariam essa tramitação de validar o teu curso. O meu curso. Então, tem todos os passo a passo, tudo que precisa no próprio site lá para o reconhecimento. Mas uma das coisas eu tive que sair da Inglaterra com todos os documentos que eu precisava, porque tinha que ser, os documentos precisavam ser validados pelo consulado brasileiro lá na Inglaterra, tinha que ter carimbo, um monte de coisa, tinha que pegar todo o histórico, todas as atas, todos os documentos, trazer tudo para cá. Aqui eu tive que fazer toda a tradução juramentada dos documentos, aí validar no cartório, né, tudo registrado, e aí pegar toda essa documentação e levar essa documentação lá para a universidade, que tu vai fazer o reconhecimento, que tu vai validar. No caso, eu fiz na URGS. E a URGS era em torno de 3 meses ali, um valor bem simbólico, na verdade. E foi tudo certinho, direto validei. E aí tu retorna e volta para a educação física? E aí eu retornei e voltei para a educação física. Quanto tempo tu ficou lá? Eu na fiquei Inglaterra? 3 anos 3 na Inglaterra. anos. Tá, 3 bastante, anos né? na Inglaterra. 3 anos na Inglaterra, mas o mestrado de 2 anos? O mestrado é 1 ano. É 1 ano, Para mim deu 1 ano e meio, mais ou menos, aham. o mestrado, porque no fim eles me convidaram para fazer quando eu terminei o mestrado, eles me convidaram para fazer um follow-up do meu trabalho. Então, 6 meses depois, eu até vim para começar, me lembro que eu vim, comecei umas disciplinas, aí foi aquela folia, assim, né, já no início do semestre, quando que a gente acontece isso hoje com os alunos, né, no início do semestre eu já cheguei, me lembro muito da Michelle, né, Micha, na metade de outubro, em outubro eu vou ter que passar 1 mês na Inglaterra, porque eu vou ter que fazer o follow-up do meu mestrado, então eu não vou faltar às aulas antes e nem depois, mas naquele mês eu vou ter que faltar a aula, e aí, porque eu vou ter que ir pra lá. Não, tá bem, filha, não tem problema. Não, se fosse hoje, não, vai, faz pelo Zoom. Hoje é pelo Zoom, antes não tinha nem essa possibilidade. Eu me lembro até, esses dias até contei pros alunos, eu voltei nesse mesmo semestre, e aí eu tinha perdido uma prova, né, e a Misha deixou eu fazer a prova, pra quem não sabe quem é a Misha, é a Michelle, professora da PUC aqui também, né. Só vai ficar íntimo, porque, né, dois spoilers aqui, né, 2 pessoas que a Fê acabou de citar aqui, o Lu e a Misha, vão estar aqui conosco também. Confirmados. Já como entrevista. E aí eu lembro que eu voltei e eu tinha que fazer uma prova. Eu fui fazer a prova com ela lá na Sojipa. Ela me botou no meio do tablado da ginástica artística, porque ela estava treinando a ginástica rítmica. E aí ela me botou lá no meio do tablado, eu de pé descalço, mas com uma classe e com uma cadeira me sentada lá fazendo a prova e ela dando treino para as meninas ali, com a música, dando os gritos dela e eu fazendo a minha prova. Mas Fê, daí tu retorna, né? Tu retorna, começa a educação física, retoma a educação física. E aí tu te forma em que ano? Eu me formei aqui em 2010. E tu entra como professora? Em 2011. Mas como assim?
um ano tu tá aqui como aluna, no ano seguinte teus colegas estavam tendo aula contigo. Eu fui colega da Fê num semestre e no outro semestre acho que eu fiz uma disciplina contigo. Olha só, então a gente tem um estudo de casa aqui, exatamente. Eu entrei em 2009 no curso, eu me lembro que eu fui teu colega numa disciplina, de uma turma que eu fazia tipo de manhã, assim, eu estava de noite, fiz uma disciplina de manhã. Dia do treinamento, alguma coisa, não me lembro que muda, né? O nome vai mudando. E eu fui teu colega, eu me lembro disso. E no outro semestre, eu me lembro que tu tava como professor e eu fiquei, peraí, tem alguma coisa. Conheço. Já vi aqui. E eu me lembro muito bem que teve um dia que tu veio conversar comigo e pedir para que eu era dizendo assim, Fê, tu foi minha colega, boa na falta aí comigo. Eu falei. Peraí. Temos algo para falar aqui nesse momento. Corta. Eu precisava contar. Temos um quadro novo nesse exato momento, que é Dedurando o Entrevistador. Eu não abonei a falta. Eu falei isso. Conte-me mais, Fê, sobre isso. Meu Deus, que vergonha. Não, olha, vou te dizer, eu ali, começando o meu primeiro semestre, super nervosa, querendo fazer o melhor que eu pudesse. E aí as pessoas me olhavam e diziam assim, foi meu colega, né? Dá uma ajudinha. Vários estudos de caso aqui, né? Deixa quieto. Ai, gente, foi difícil. Foi um momento bem difícil. Mas aí, Fê, eu te pergunto assim, muito legal, né? Tu tem as duas linhas, né? Tu começa a te apaixonar pela psicologia a partir do quarto, quinto semestre, começa a aliar a psicologia com o esporte, que foi onde tu te encontra, consegue ter uma experiência internacional, fazendo um mestrado, validando ele, te forma também em educação física, vira docente, né, talvez da principal universidade hoje que a gente tem, e dentro disso, o que falta para ti? Né, Dudu? Pô, o que faltou mais? Tem alguma coisa ainda assim que tu almeja assim como profissional, assim? Como formação, depois tu ainda vai, né? Eu sigo, né? Não dá pra gente parar, né? Mas parar a gente não para. O que brilha assim teu olho assim ainda? Diz, olha, ainda quero fazer tal coisa. Tem alguma coisa? É tipo assim, como é que tu motiva os caras que já ganharam tudo? Já ganharam tudo? Como é que tu faz? Ai, tem tanta coisa que vocês fazem que eu queria fazer também, que vocês também são, aliás, muito melhor, né? Ainda bem que foi meu aluno melhor. A gente sempre quer que os alunos sejam melhores que a gente, né? Ainda bem que deu certo. Eu não consegui. Aqui temos um exemplo. E não foi meu aluno, né? Aí a gente vai falar daqui a pouco. Né? Falar algumas coisas. Eu acho que ia ficar só pra Deixa, eu tô aqui, ó. Bem importante, com situações bem importantes que foi... Mas, Fê, antes disso, deixa eu só te complementar o que o Adriano falou, né? Porque daí tu te forma em educação física, depois tu vira docente do curso, e aí tu foi inventar de fazer o doutorado na psicologia. Né? Fiz o doutorado na psicologia. Eu me lembro, não é porque tu tá aqui, que eu falo isso em público para todo mundo, mas eu fui na tua defesa de tese, eu sempre falo, foi uma das defesas de teses mais legais que eu já fui. Depois a gente pode falar sobre isso, mas sério, eu nunca me esqueço. Foi para mim, eu tava na época no doutorado ainda, tava quase terminando o eu sempre falo pra Fê. Foi assim uma coisa que eu olhei e falei, meu, que irado. Eu nunca me esqueço do pessoal lá, dos meus os avaliadores. A banca, olha, a banca que olharam para mim e disseram assim, isso aqui não é uma tese de doutorado, isso aqui é uma tese de vida. Eu adorei o tema do meu doutorado, adorei, assim, pesquisar. Foi Conta rapidinho por cima, assim, o tema do teu doutorado, com o que tu trabalhou? Eu trabalhei com o processo de aculturação. O que é a aculturação? E a adultez emergente em atletas de futebol, né? De categorias de base. É o processo de mudar de aculturação, de mudar de cultura, de mudar de lugar. Então, embora a gente estivesse no Brasil, né? O Brasil tem culturas bem diferentes, né? Então, o atleta que vem do Nordeste para jogar no Sul tem um impacto bem importante. Atletas que foram morar fora, que vão para outros países, e eu passei por isso. Uma adaptação. Eu passei por isso quando eu fui morar fora.
Então, era como se eu estivesse revivendo tudo o que eu tinha passado. Eu tinha, então, essa experiência. Não só tinha a minha experiência, assim como eu tive a oportunidade, durante o período do meu mestrado, de trabalhar com atletas que jogavam futebol e que vinham de outros países, e que eu trabalhava só com eles específico, né? Eu tive a possibilidade de trabalhar nas categorias de base do Liverpool, enquanto eu estava lá, né? E aí, algum então... famoso que tu te lembra, assim, alguém que Não, virou que eu profissional? trabalhei ali não, mas eu acompanhei toda a trajetória do Lucas Leiva, né? Porque nós somos amigos e a gente foi junto, a gente chegou junto lá. E aí eu cheguei a morar... Ele que foi, assim, essa pessoa que falou que já conhecia ou deu casualidade? Assim, Não. porque o Lucas é daqui, né? O Lucas é daqui. Assim, não sei se ele é daqui, mas Dourados, ele daqui no sentido aqui. Do Grêmio, ele saiu do Grêmio direto pra lá. A esposa do Lucas é minha contemporânea da PUC, né? E a minha orientadora do grupo de pesquisa é a sogra do Lucas, mãe a Nara Lima. A Nara. E a Nara, então a Nara é a minha segunda mãe, né? É minha mãezona. Que é sogra do Lucas Leiva. Que é sogra do Lucas Leiva. A Ariana é muito minha amiga. Aliás, quando antes de eles começarem a namorar, eu já era amiga da Ariana e eu acompanhei todo o início do namoro deles. E aí, então eu já era amiga deles, assim. E eu fui pra Inglaterra com meu ex-namorado. E o Felipe, ele era fisioterapeuta da base do profissional do Grêmio naquela época. Então, ele atendia o Lucas e era amigo do Lucas, e eu era amiga da Ariana. E no fim, a gente foi todo mundo pra lá. Eu morei com o Lucas lá e com a Ari no início. E acompanhei todo o processo de adaptação do Lucas lá junto com eles. E eles comigo, né? Porque eu também estava lá me adaptando junto com eles. Então, o meu doutorado teve muito partiu de uma vivência que eu tive e de uma coisa que eu vejo que é muito impactante para o desempenho de atletas, né? Faz muito sentido também. Muito, muito. É bem difícil, não é um processo simples. E aí, Fê, assim, trouxe futebol, né? E aí não tem como a gente não começar a falar um pouquinho do futebol, né? E hoje, então, tu é psicóloga das categorias de base do Grêmio. Desde quando tu tá lá? Como é que é o teu trabalho? Como é que é trabalhar com essa gurizada que tem um sonho? Hoje um guri de 11, 12, 13 anos já ganha um salário melhor que muitas pessoas. Né? Como é que é isso, o trabalho, a importância da psicologia, né, nesse caso, e tu ter a formação também da educação física, o quanto isso te ajuda também no teu trabalho? Bom, eu tô há 9 anos lá, né, trabalhando com psicólogo. A Fê vai falando, desculpa, mas é que a Fê vai falando e eu vou tentando calcular na minha cabeça que a Fê tem 29, né? Como é que cabe todas as experiências? Cara, esse é o famoso caso de gato na psicologia. Eu sou gato, com certeza. É o famoso caso de gato na psicologia. Mas foi para Inglaterra. O negócio é o seguinte, gente. O Rio do Sul, os anos só nos valorizam e o Rio do Sul conserva, né? Por isso que a gente está sempre nos 25, entre 25 e 30 anos. A gente não passa nunca disso, né? Então, o Rio do Sul conserva. Com certeza disso. Bom, então são 9 anos lá no clube. Nunca imaginei, achei que ia ficar 1 ano e depois ia ter outras experiências. Mas estou há 9 anos lá e o meu trabalho é direto com os atletas. Né? Como psicóloga ou como profissional de educação física? Lá é como psicóloga. Eu sou psicóloga das categorias de base. Então, eu trabalho tanto na questão do trabalho com o grupo, né? Pensando em coesão de grupo e trabalhando na categoria, como atendimentos individuais, né? Um trabalho específico com a parte de particular do atleta. Exatamente, desempenho em campo, mas é psicologia do esporte. Legal. Né? Então é voltado para o desempenho dos atletas no campo. E pegando essa linha, tu tá dizendo que tu faz o trabalho específico da psicologia lá. Como é que é o trabalho interdisciplinar lá, por exemplo? Como é que é o trabalho com o técnico, com o preparador físico? Tu consegue participar de reuniões, de discussões de grupo, ou isso são tomadas de decisões unilaterais, trabalho unilateral? Conta um pouquinho pro pessoal como é que é o teu dia a dia, assim, fazendo algumas ações lá dentro. Acho que isso que tu falou, Nana, é super importante até te falar.
para ser psicólogo do esporte, só precisa ser psicólogo, né? Tu só Sim. precisa ter um curso de psicologia. Não precisa fazer o curso de educação física. Mas para mim faz toda a diferença e faz todo sentido, e eu tenho até a forma de falar, a abordagem, os termos, para mim fica diferente, Claro. né? Então isso me dá mais credibilidade, assim, Sim. também tramitar mais dentro dessa parte com os colegas, né? Mas isso não é algo que realmente necessite, né? Que seja indispensável. É um upgrade, né? Exatamente. Um plus a mais que tu tem diferente. Exatamente. A gente tem um trabalho transdisciplinar, né? A gente usa bastante esse termo lá, e acho que isso tem sido bastante utilizado dessa forma, porque eu acho que a gente tem profissionais bem capacitados lá, que a gente consegue transitar entre as diferentes áreas, né? Então, também isso nos dá mais, nos credencia a discutir melhor as coisas. A categoria de base, ela é enorme, né? Tem várias categorias. E eu sou uma psicóloga só, né? Então, atende toda a categoria de base. Toda a categoria de base sozinha. Até a transição? Não, até a 20. Até a sub-20. Até a sub-20. Do 14 ao 20. E esporadicamente, se tem alguém da escola, alguém da transição, ou até alguém do profissional, ou até alguém da escola, do feminino, que eu já tive contato, vínculo, mas aí é bem esporádico. Mas o meu trabalho é direto ali com a base. Então, a gente tem reuniões periódicas onde a gente faz avaliação dos atletas em conjunto, né? Eu avalio todos os atletas junto com cada comissão com relação aos fatores influentes, que é a capacidade de aprendizagem, a questão da concentração, da autoconfiança, competitividade, o controle da ansiedade. Então, esses pontos todos eu avalio em conjunto com eles. E a gente tem um trabalho assim, por exemplo, uma das coisas que eu faço, tem uma avaliação que eu sempre faço, que ela é bem simples e que ajuda o atleta a se colocar e pensar quais são as emoções que ele está sentindo naquele momento. É um momento de tu olhar para ti no dia do jogo, por exemplo, e refletir com alguns itens que tem o questionário, e a partir da resposta deles, que eu recebo elas online agora, que a gente botou um aplicativo, tipo um aplicativo, né? E eu recebo em tempo real, e aí eu já faço avaliação, e dependendo do que traz de ideias ali, eu já vou lá e faço a intervenção pontual com o atleta, e quando eu vejo que tem algumas coisas o teste pode nos levar a um entendimento sobre fadiga, por exemplo, e tensão, quando essas duas estão altas, eu entro em contato com o preparador físico e com o fisioterapeuta, por exemplo, e aviso. Olha, apareceu isso, então vê se ele se bate com a dor, com o Borg, com não sei o quê, e fica de olho no jogo, né? Isso é muito legal, Fê, porque assim, isso faz o trabalho ser bem mais efetivo, se a gente parar para pensar, né? Que é um pouco do que a gente bate muito na tecla até no curso, por exemplo, na graduação dos alunos, né? Então, assim, de todos os lados falarem a mesma língua para chegar no mesmo resultado. E aí tu traz várias situações, né? Onde, aí vamos pegar esse caso, tu tem um fator que num questionário, né? Pode ser um questionário emocional, pode ser um questionário de como a pessoa está se sentindo naquele momento, ele pode influenciar nas questões de fadiga que estão relacionadas às possibilidades de uma lesão, de overtraining, enfim, de várias situações. Olha o quanto não tem como se trabalhar hoje de maneira isolada, né? O quanto essa transdisciplinaridade que tu trouxe, a nomenclatura, assim, ela é fundamental nesse caso. E aí, dentro disso, no futebol, conta alguma história para nós aí de algum dos atletas que deu certo, por exemplo, que deu certo, eu diria assim, não é dar certo, mas se tornou profissional, por exemplo, e o quanto o teu papel foi fundamental, assim, daqui a pouco em alguma dessas histórias, ou até mesmo, que a gente sabe, né, quantos atletas, na verdade, da base hoje se encontram lá, 1, 2, 3% vão se tornar jogadores, né? O quanto o teu papel talvez seja o mais fundamental de toda a comissão, porque tu tem que preparar esse cara para a vida. Tu não tem que preparar ele apenas para se tornar um jogador, porque para o desempenho na partida, exato. Né? Porque, né, acho que tu traz um ponto legal assim, né, Adriano? Tem a questão da performance, ponto, né? Mas não é só isso, né? Tem outras questões assim que eu acho que são bem legais que conversam assim, né? Eu vou
quando tu tava falando agora, Nana, eu me lembrei de uma situação, tá? E aí também, primeiro, né? Você sabe que dentro da psicologia a gente tem toda a questão do sigilo. Claro, né? Tá? Não precisa Então eu vou citar. falar quem é o atleta e eu vou até citar o atleta sem problema Mas nenhum. senão também Mas não é, tem problema. não, Pode mas ser é, uma situação. mas é que eu acho legal de E- falar, até porque esse atleta me autorizou e ele sabe que eu sempre falo dele, Então, tem até nas minhas autorização, aulas, né? nas aulas e tem autorização, né? Depois, Pra falar. depois qualquer coisa, ó, foi a Bota o Fernanda cara que pra falou. Eu falei, Ó, estamos tá? pro Mas é jurídico que- já no primeiro dia já. Tem Cancela o autorização. projeto dos guri aí que estão falando Mas bobagem. é que eu acho que. estão Mas perdendo eu, as- sabe por que eu pensei ele? Porque assim, ó, a gente fala o tempo inteiro da psicologia do esporte, claro, essa eu sei que eu tenho sou bastante conhecidinha, assim, pela psicologia do esporte, mas eu tenho uma outra área, que é na área da educação física, que eu sou apaixonada e que é uma área que eu desenvolvo desde que eu entrei aqui no curso. São 10 anos trabalhando com esporte adaptado e com pessoas com deficiência e coordenando um projeto de natação e de esporte para pessoas com deficiência. Então, eu trabalho direto. Infelizmente, agora com a pandemia, a gente teve que dar uma parada, mas eu trabalho direto com pessoas com deficiência e tem toda essa área é uma área que eu... Além de todas as coisas, Isso estão botando na conta Mas do aí eu cálculo pergunto, aqui. é nessa vida ou foi na vida anterior? É isso aí? nessa vida. E nessa? quando tu me perguntou sobre alguma coisa a mais que eu queira fazer, que tu falou, eu tenho me especializado mais nessa área agora. Show. E eu tenho a ideia de fazer uma especialização nessa área também, mas que é difícil de encontrar. Mas é que eu quero fazer a especialização, né? Eu não quero, embora eu tenha experiência, Tu eu quer queria ser ter aluna ou eu tu quero quer... ser Ah, tu aluna. quer ser Quero aluna. ser aluna. Senão Nesse já faríamos a momento. divulgação aqui do curso da Fê. Pra de depois, pós-graduação, quem sabe? fazer um curso. E olha que vai ter. Spoiler, A já. gente já tem uma coisa Pior que vai engatilhada. ter. Mas enfim, por que eu pensei nisso? Para juntar essas duas áreas que eu amo e aí falar de uma situação, de um case meu, que para mim para mim é de sucesso e que a gente... E principalmente por uma questão de performance e de vida, né? Chega um atleta para conversar, para fazer admissão comigo, e esse atleta, eu começo a falar com ele, e ele me pergunta 1000 vezes a mesma coisa que eu tô perguntando para ele, e aí eu comecei assim, tá, mas tu não tá entendendo o que eu tô falando? Porque às vezes eu tenho atletas que vêm do Nordeste que não entendem o que a gente fala, né? Eu tenho termos diferentes, assim, já aconteceu várias vezes. Ou eu não entendo eles. Sim, Também tem a mesma coisa. Mas aí aconteceu que, nesse momento, o atleta começa a chorar e ele me conta que ele é deficiente auditivo. Olha só. E Do futebol, isso. do Não. futebol, Lá do futebol. do futebol. Ele é o Jonathan Robert, que é jogador do profissional hoje. Inclusive, né? acho que, se eu não me engano, já foi falado até numa transmissão, acho que falaram isso. Foi, Se eu não me engano, já. eu lembro dessa história, numa Exatamente. transmissão Eu do não jogo. sabia. E aí ele me Que tá contou. no profissional Tá agora, no né? profissional Voltou, né? agora, Foi pra voltou, tava em Portugal, voltou. voltou agora. Foi E titular agora, foi pô, titular. são umas semanas Os dois atrás, últimos né? jogos ele foi titular, Legal. né? E o Jonathan, e aí o que aconteceu? Isso ele tava na categoria de base, Na né? categoria de base, ele chegou na categoria de base e ninguém sabia, todo mundo fez a integração com ele e ninguém sabia, ninguém se deu conta, ele não falou nada pra ninguém. Deficiente auditivo. Deficiente auditivo. Ele tem redução, né? Redução. Deficiência auditiva moderada. Ele tem redução da audição, mas é bem importante essa Sim. redução da audição dele. E Influencia total. E foi o que Imagina. aconteceu, porque todo mundo me dizia, depois começaram assim pra mim, ele não é desconcentrado, parece que não escuta. E eu falava com ele, a gente vai ter que contar, porque ele não queria contar. E eu era a ele única tava com pessoa que medo, sabia assim, aham. naquele momento. Porque ele já tinha sofrido bullying por causa disso. Claro, Ele claro. já tinha sofrido até por causa do aparelho dele, que era aquele, há muito tempo atrás, aqueles aparelhos enormes. Então ele botou fora o aparelho dele, nunca mais quis usar. E ele foi se adaptando sem o aparelho. Só que daí, bom, eu descobri aquilo na hora. Eu não sei se foi por quê, mas talvez seja pela experiência que eu tenho com a parte de deficiência também, com toda... auxiliar também da psicologia, Claro. uma escuta mais atenta, né, uma sensível com eles. E aí foi todo um trabalho, até com uma comissão técnica para explicar com o supervisor de ter que avisar os juízes que se por acaso ele se mandasse, continuasse com a bola depois de um apito, Pra não tomar o não tomar o amarelo. amarelo. É Então uma tem conduta, todo um trabalho. E surgiu essa história na copinha. Daí ele foi para uma copinha lá em São Paulo, que é a copinha de São Paulo,
falo como se todo mundo soubesse, né? Mas, não, é super íntimo de futebol, né? Sim. Quem vê pensa. Bolerona. E aí, bolerona, né? Eu tava dizendo quando na hora que ela Vocês não chegou. conhecem a Fernanda fora dos bastidores. Não. Ainda bem, né? Deixa eu manter a minha postura aqui com vocês dois. E aí, não me entregue. E aí, e aí lá nessa copinha uma pessoa ouviu essa história, entrou em contato com o clube, passaram para mim e ele participou era um programa que ele foi indicado daí por terem escutado essa história para fazer todo um acompanhamento, toda uma avaliação auditiva e colocar um aparelho gratuito auditivo. Então eu passei um ano com ele e eu fiz tudo isso com ele. Que legal. Eu levei ele para fazer todos os exames, foi em todos os médicos juntos e até a gente chegar à avaliação certa dele, colocar o aparelho dele, que ele tinha ajustar. Gente, o primeiro rendimento Não, isso influencia total. Total. Só que, claro, ele tinha que se adaptar e quando ele botou o aparelho foi muito ruim, ele não gostou, porque ele começou a escutar muita coisa e ele tinha palavras que ele nem sabia que existiam mais. Até deve em alguns momentos deve ser bom não escutar a torcida, né? Mas, gente, olha, era tão engraçado porque daí ele emprestava o aparelho pros guris. Os guris começaram a usar o aparelho e escutavam lá não sei da onde, porque daí tu escuta muito. Mais, claro. Aí ele me contando que um dia eles estavam no refeitório, aí ele aumentou o volume para escutar o que a comissão estava falando lá na outra mesa. E aí um dia, não, tem várias histórias que bota disso, o copinho no aparelho. Isso aí é um doping, cara. Isso é Mais ou doping. menos. Ai, a gente teve várias. E o dia que ele botou o aparelho pela primeira vez, ele foi lá para uma sala lá e tinha umas divisórias e eu tava numa outra sala e eu falei uma coisa e ele respondeu de lá. Bom, as duas fonos que estavam ali começaram a chorar, né? Eu chorei porque ele tava escutando, gente. Para mim foi emocionante. Então, esse para mim foi um dos trabalhos assim mais legais e além de tudo isso, tem todo um trabalho de concentração. Ele era muito agitado, até porque não escutava direito. Então, teve todo um trabalho que eu tive que fazer da parte da psicologia, né? De relação dele com os outros atletas, porque os atletas xingavam porque ele não escutava o que era para fazer. A gente teve que trabalhar, assim, o fulano, que o treinador fala uma coisa aqui, o fulano que está mais perto dele tem que passar a informação se ele não escutar. E aí, todo um trabalho foi feito, assim. Então, isso foi uma coisa muito marcante. Mas olha que interessante isso, Fê. O Grêmio poderia, e aí é um mérito, né? Olha, o Grêmio poderia ter, e talvez ele tenha passado por isso em algum outro clube, né? Ter dispensado, né? A parte vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho, ou ele daqui a pouco tá tendo uma perda de performance, né? De rendimento ali, e tu não consegue entender o que tá acontecendo. E aí, às vezes, não dá tempo na competitividade de dar. Não tá todo dia chegando guri novo ali para teste, até subir pro profissional. Então, olha a importância que a Fernanda teve nesse caso especificamente, fora em outros, né? Mas principalmente nesse caso. Né? Então, assim, acho que foi um case absolutamente de sucesso. Legal. E um trabalho em conjunto, né? Todo mundo, assistente social, fono, o pessoal que trabalhou com ele lá também, os profissionais da educação física, tanto como treinador, como auxiliar, preparador físico, supervisor, né? Porque tinha uma equipe toda cuidando, assim, e preocupada com isso também, né? Então foi super bacana. E sem contar que ele tem um baita potencial, né? Ele tem, não é à toa que ele chegou onde ele tá chegando. E tomara hoje titular, né? Enfim, joga ali numa equipe profissional de tradição, Série A, exatamente. Tá mais calma, Fê? Vamos contar Ó, a gente vai mostrar pra vocês o que a Fê tava bem nervosa no início. Olha o que a Fê comprou só pra participar hoje da atividade. Não tinha... Ela podia ter nos pedido, né, um plástico bolha, pelo menos, pra deixar aqui. Mas tudo bem, né? Passou, tá mais calma. Agora eu tô muito mais calma. Não, eu também tenho que ter as minhas estratégias, né? Pra baixar a ansiedade, pra me controlar. Eu tenho que cuidar da minha cabeça pra cuidar da cabeça dos outros. Eu tenho que me preparar pra aguentar todas as
pessoas que eu amo, né, de paixão, que eles sabem disso, que eu falo sempre pra eles, quanto eu amo eles e quanto eu admiro, mas eu tinha que estar bem preparada, né? Mas, Fê, independente das brincadeiras, obviamente, né? Muito legal isso aqui, tá? Recomendo. A gente queria, de uma maneira, tanto o Dudu quanto eu, a gente quer te agradecer muito, né? Por estar aqui conosco hoje, né? Porque, assim, além da nossa amizade, a gente tem uma admiração profissional por ti gigante. E aí eu quero trazer um pouquinho também da minha vivência que eu tive contigo, né? A gente... Vamos lá. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Bastante. Mas... Se preparem. Vamos abrir o túnel do Vamos tempo lá, vamos aqui. puxar. Mas eu posso garantir... acompanhar as datas, eu não tô conseguindo. Fazer um calendário. Mas eu posso garantir que eu nunca pedi para ela não abonar uma falta nesse momento. Meu Deus, Mas vai ver. Eu tinha... Tô tentando pensar aqui. Deixa pra mim. Dudu, eu tinha 21 anos. Faz tempo? Faz tempo. Não, Muito tempo. Mas eu tinha 21 anos, eu não conhecia a Fê. E eu estava na pós-graduação aqui, recém-formado. Entrei na pós-graduação em Ciências da Saúde e do Esporte, aqui na PUC. E nesse momento fiz um trabalho e enviei esse resumo para um congresso pré-olímpico, né? Acontecia de 4 em 4 anos, talvez dentro da área olímpica o congresso mais importante, talvez, pelo menos até então era. E ele ia acontecer em Glasgow, na Escócia. E o cara com 21 anos só tinha ido para a Argentina, né? No mais próximo disso. Conheci ali e não tive a oportunidade, ou tive menos oportunidade que a Fê de estudar inglês da mesma maneira, né? E ganhei uma bolsa para ir para lá, né? E acabei para apresentar esse trabalho lá. E de forma oral na época. Enfim, não vamos entrar porque o foco é a Fernanda. Mas, nesse momento, chego com a minha super tranquilidade pro próprio Luciano, de novo, falando, né? Luciano é um pai para todo mundo. Mas... Nós vamos anotando tudo pra ele. Depois pra ele. Quantas pessoas tu recebe pra dizer que... Não, e depois, mas não esqueça de perguntar pra ele, porque pedir ajuda pra ele. E aí ele foi passar um mês, ele morou na minha casa lá em Minas. Olha aí, foi lá estudar inglês. Acho que nós temos que deixar o Luciano por último. Pra pegar todas as coisas que a gente tem que perguntar pra ele. Olha. Mas aí, perguntei pro Lulu, Adriano, nem sabe. Vai ter uma prof aqui que vai ir. E eu, quem? Fernanda Fagiani. Não conheço. Manda uma mensagem pra Fê. Quem é, né? Conhecia todo mundo. Tava tendo aula na pós ainda, não conhecia, não tinha tido aula com a Fê. Manda uma mensagem pra Fê, pega o número dela. Cara, prontamente no dia seguinte ela me recebe aqui. E por sorte ainda, fomos até Londres no mesmo voo. Sem querer. No mesmo voo. Sem querer. Eles me mandaram a passagem, a Fê tinha já adquirido a passagem no mesmo voo. O único voo que não foi o mesmo foi de Londres a Glasgow, né? E, cara, vivemos coisas inacreditáveis lá, né? Muito legais e já te agradeci e queria formalizar isso dessa maneira porque pode ter certeza que a minha estada lá foi muito mais agradável e muito mais tranquila por tu estar comigo lá. No dia da apresentação, eu nunca esqueço, tu estava apresentando um trabalho também, então a gente estava apresentando no mesmo momento em salas separadas, né? Mas para um guri de 21 anos que nunca tinha saído de Porto Alegre, viver isso foi uma experiência e tanto, né? E tu tem uma participação nisso absurda e eu te agradeço muito por isso, né? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho só desse momento, pelo menos uma das histórias, né? Também, né? Não, é uma história leve, mas é uma história que me marcou muito. É uma história bem leve e picante. Leve, picante e muito cara, eu diria. Mas, Fê, conta pra nós, por favor. Deixa eu ficar quieto. Tá bom, já que me pediram. A gente vai ter que botar 18 mais no vídeo. Vai 18 mais no vídeo ali, ó. Tirem as crianças da sala. Olha só o que aconteceu. Bom, então vamos lá, né? Estávamos nós lá e a gente tinha mais um colega junto também, né? O Gabriel Merlin. Que vai estar aqui conosco também. Que vai estar aqui também, tá? E aí estávamos lá e os dois meninos, amados, queridos, né? Novinhos, a prof, né? Ali, a prof
era nem um ano de professora, eu era ainda, mas enfim, já era prof. Queria ir comer e conhecer o restaurante do James, olha. Não é qualquer coisa. E aí, convidei os dois. Vamos comigo, que nós vamos juntos. Tu queria ir? Eu queria ir. Tu queria ir. Aspas. Eu não sabia quem era. Nem quem era o James, olha. Vai terminar isso tudo. Isso vai ficar gravado. Mas... não sabia. Mas eu queria. Tá, E era bem na frente daquela praça lá que tinha os aros olímpicos, exato, né? Então nós fomos lá. E eu, vamos. Daí a gente foi lá no James, ó. Foto mais cara da minha vida. Foto, tiramos uma... Aí, Tiraram foto com ele? Não, com os Não, aros. com os aros. Pô, Com os melhor aros, com lógico. ele. E ainda bem que ele tirou as fotos e que tem as fotos, porque eu perdi as fotos. E ele me salvou. E foi vocês três. Fomos Isso. nós três. Aí chegamos lá, fomos escolhemos a nossa comida. Quando esses dois... Vamos no certo, né? Vamos. Massa bolonhesa. Massa bolonhesa. Não tem erro. Lógico. Massa bolonhesa. Quando eles começaram a comer, era só pimenta. E eles não conseguiram comer. Não. Dudu, Mas o que eles era erraram. bolonhesa? Eles erraram. Ah, cara. o Era bolonhesa O picante. Jamie Oliver errou a bolonhesa. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem que o cara errou a Mas bolonhesa. ai, tadinho, Não tinha eu como. morri de Não tinha como. não me de pena. Cara, foi terrível. Não, sério? Tá, e quanto? Uma facada? Não. Tu falou mais caro. Ai, tipo, mas não, tá, Tá, mas mas porque a não gente era se essa. convertendo. Era em libras. Era em libras. Converter. como é que o cara errou uma bolonhesa? Não, tava muito picante, eles não conseguiam e era dele tomar suco de laranja. Suco de laranja, e eu já tava quase não comendo mais a minha e dando uma parte da comida pra eles, porque eu não pedi essa, né? Então eu Sim. consegui comer. Ah. E aí, eles, coitadinhos, não conseguiram. Nós, olha, a gente... Essa foi uma das picantes. A gente teve outras que a gente não vai contar. É, e Por favor. corta. Mas teve um caso só que eu nunca vou esquecer, que era, a gente tirou uma foto ao fundo, na abertura, que estava a princesa da Escócia. Até então a gente viu que era a princesa da Escócia, mas foi outro super culto, Adriano, naquele momento. Não sabia quem era. Aí tô eu assistindo Casamento Real, uns anos atrás, na TV. Eu olho, o que ela tá fazendo ali, a princesa? Ela tá... Tipo, a gente apertou a mão dela e não tirou uma foto com ela. Cara, eu disse, olha, não adianta, né? Não adianta. É a grossura. Não, enfim, criamos essa série para se auto-sabotar. Não, é pra gente dizer que é normal, né? A gente é normal. É tudo... Mas isso é legal, Fê. E, Fê, a gente criou um quadro há meia hora atrás, né, Dudu? Um pouquinho antes de tu chegar aqui, que é o Resenha Inédita. E a gente queria escutar alguma história, algum caos. Tu nunca contou tu pra nunca ninguém. contou pra ninguém, assim. Algo não Inédito, precisa ter sabe? relação. Que nem tipo tu falou ali do abonado, E, né? não precisa Já ter relação. contei, Não, viu? não, Olha, eu já tava mordido, muito é, à mordido frente. dessa Eu já história. estava muito à frente, A já gente até não contei combinou. o caso, Pior né? que eu te falei, né? Eu tem uma coisa que eu não vou te falar, porque é espontâneo, que ela queria, a Fê é que nem o Sartori. Depois eu vou contar uma do Sartori. Rodrigo Sartori. Mas Ah, essa aí a gente vai ter que contar quando ele vier aqui. Não, mas eu quero saber por que eu não sou que nem ele. Quer que eu fale? Já O vou. Rodrigo, Cara, eu já vou falar, depois quando ele vier aqui ele vai confirmar, eu só quero ver a cara espero dele. que ele não veja o vídeo antes. Não, mas ele sabe, ele é esperto. O Rodrigo vai nos congressos, vai nas palestras, ele fala assim, ó, pá, do seguinte, ó, aquele jeitinho dele, né? Eu já vou te deixar aqui, ó, uma pergunta engatilhada, se ninguém perguntar nada, tu pergunta isso. A Fê queria fazer a mesma coisa. O que vocês vão me perguntar? A gente O tem que Rodrigo, se ele pergunta, preparar, ninguém as né? pergunta antes, né? Ah, eu não sou muito boa nessas coisas de Eu não tenho alguma coisa assim que tu, sei lá, nunca tinha comentado. Eu sou meio bruxa, né? Acabei de eu descobri antes de você. Mas né? notem que ela começou a ficar nervosa. Aham. Eu comecei, agora eu tô aqui, Rasgou o ó. negócio, Outra rasgou o coisa negócio. aqui, ó. Tô aqui só nas bolinhas. Uma coisa inédita que eu nunca contei pra ninguém. É, tipo assim, uma coisa que tu eu contou pra pouca gente, uma curiosidade, de repente quando tu tava lá fora, passou um perrengue, assim, que tu não Pô, tu comentou. trouxe várias histórias com o Lucas, que tu morou com o Lucas Leiva. Tenho certeza Uma coisa que quase ninguém inusitada, assim, sabia. um perrengue. Alguma situação com o Lucas daqui a pouco que pôde influenciar lá de diferente.
uma coisa diferente, assim, intensa. A gente não queria combinar, mas de repente... Ai, gente, isso é muito difícil. Mas conta mais sobre o que o Dudu, então, te falou, pedindo o abono da falsa. Isso aí é mentira. Se eu não lembro, não aconteceu. Isso aí é mentira. Eu não tô lembrando, tô tentando que eu tô uma hora pensando, vocês estão falando, nem tô prestando atenção, vocês estão falando, estou pensando, quando foi isso? Foi, eu nunca me esqueço, eu ainda tinha uma cadeira, eu tava sentada numa mesinha e era naquela sala, sabe qual era a sala? A sala que era a sala do Luciano, que não existe mais. Lembra que tinha uma sala no 7º andar, Sim. que era a maior de todas, que é onde é a motivação agora? Isso. Cinésio era ali. Que era Cinésio ali, que a gente brincava que era a sala do Luciano. E eu tava dando aula naquela sala ali, não sei porquê, né? Tenho certeza que era eu. Tenho certeza absoluta. E aí tu passou, e aí... Faz 10 anos, né? Bom, melhorei um pouco. A gente vai, depois, quando a gente fizer uma entrevista contigo, Dudu, a gente vai perguntar como é que tu reage quando o aluno chega pra ti e pede pra botar uma falta. Que barbaridade. Tá, então já contou como essa aí, né? Vamos relevar essa aí. Mas, ô Fê, então a outra coisa que a gente queria te perguntar, que também acho que é uma coisa que era para ser mais espontânea, é assim, é uma pergunta daí, acho que até talvez mais filosófica, assim, mas que conselho tu daria para quem está nos vendo, nos ouvindo, enfim, que conselho tu daria que tu gostaria que tivessem te dado? Tipo, o que tu diria para alguém que tu gostaria que em algum momento da tua vida, da tua formação, da tua trajetória profissional, alguma dica, assim, que eu gostaria que em algum momento alguém tivesse... se alguém tivesse me dito isso antes, teria sido isso, ou aquilo teria sido mais fácil, assim. Tem alguma dica, assim, que tu dá pra galera, assim, que tu gostaria que tivesse, que poderia ter te ajudado, assim, algum perrengue, alguma coisa? Pois então... Ai, eu adoraria que tivesse me dito. É que tem coisas que eu gostaria que tivesse me dito, mas que no fim eu acabei fazendo mesmo sem muito querer. Claro que a experiência, né, a dor nos ensina geralmente. Mas assim, é claro que às vezes alguém chegar e te falar, né, dá uma ajuda, assim, não sei. É como eu sempre fui muito de aproveitar todas as oportunidades que tinha, assim, né? E eu sempre fui metida. E fiz tudo que eu podia de estágio, de me meter com os professores, a fazer pesquisa, a fazer isso, a participar de não sei o quê. Sempre fiz muito isso. E isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, que façam isso, aproveitem o período da faculdade e façam isso. Talvez uma das coisas que eu gostaria que tivessem me dito no início, hoje a gente tem que fazer, era para eu ter cuidado mais com relação aos cursos e congressos e eventos que eu fizesse e cuidar de todos os materiais e certificados que eu precisava ter, porque depois quando eu cheguei para fazer o meu coisa documentado para o mestrado ou para o doutorado, eu não estava com tudo organizado. E eu tive que ir atrás de coisas, né? De professores e coisas para pegar todos esses documentos. Uma dica bem prática. Então, acho que hoje a gente já está um pouquinho melhor em relação a isso na educação física, porque a gente tem uma disciplina no primeiro semestre que já orienta isso, que já ajuda. Mas eu vejo que tem um monte de gente que não segue as dicas. E acho que isso é um problema. E eu não tive isso, ninguém me falou isso, e eu me ralei, e tem coisa que eu não tenho. Que eu não consegui resgatar. Olha só que comecei também fazendo, né, um adendo nisso, assim. A gente está com ingresso agora, o edital aberto para ingresso, mestrado e doutorado, né, no PPG Psicologia, onde eu oriento. E no ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar no processo seletivo corrigindo as fichas, né, de levantamento de pontos dos candidatos. Então, tem uma ficha de pontuação. Cada curso que tu faz vale tanto. Se tu tem não sei o que, vale tanto. E tu vai somando ali as coisas. Manda a ficha com os teus certificados e alguém vai conferir, porque, né, tem vários motivos pelo qual a gente confere. Um deles é para a gente garantir, né, a idoneidade do processo. Então, ali, que a pontuação do candidato é aquela ali mesmo. Às vezes as pessoas se atrapalham, normal. Mas a gente está ali também para ajudar. Aconteceu, por exemplo, de aumentar a nota de candidato que, ele pontuou menos aqui, mas botou aqui o negócio que vale lá. Então, assim, a gente está ali para ajudar nisso, né?
E agora a gente está com o ingresso, né, o edital aberto, tem algumas pessoas que querem fazer comigo. Eu fico, ó, primeira coisa, pelo amor de Deus, pega teus certificados, bota lá na tua ficha, a gente vai marcar e aí eu vou corrigir contigo. Vai atrás do certificado para a gente saber quanto é que é, quantos pontos, né, no currículo, qual vai ser a tua pontuação no currículo. E uma galera, às vezes, e assim, ó, faz muita diferença. Bem assim, real, assim. Aí eu ia dizer, bom, aí agora eu vou juntar as duas coisas que vocês pediram, né? Uma coisa inédita, que talvez eu nunca fale muito sobre isso, mas assim, e com essa coisa do material. Eu precisei muito disso nos concursos que eu fiz. Porque eu fiz vários concursos antes de entrar na faculdade, de ser professora na faculdade. Eu fiz vários concursos para psicólogo e para profissional da educação física. Que tem prova de títulos. Que tem prova de títulos. E eu passei em 2. Eu fui concursada em 2, em Campo Bom e em Guaíba, como professora de educação física. Trabalhei na educação infantil e na educação no ensino fundamental, anos iniciais. Isso da meia-noite às 6 da manhã. Da meia-noite às 6 da manhã. Não, mas isso aí era assim. O campo era assim, ó. Essa é boa. Eu ia para Campo Bom, eu trabalhava em Campo Bom na segunda, na terça e na quarta-feira de manhã. De tarde, eu trabalhava em Guaíba, de tarde na quarta, na quinta e na sexta. E aí eu nunca me esqueço. E aí tá, então eu ia para Campo Bom trabalhar lá, e daí voltava. Eu acordava às 5:30 da manhã, ia, e começava a aula às 7h15 da manhã, e coisas assim. Trabalhei muito com inclusão nesse período também, isso foi super importante. E aí, e foi importante eu ter todos esses documentos para poder ganhar para a prova de títulos, de concursos. E uma das coisas que aconteceu foi o seguinte, eu larguei Campo Bom um dia que eu voltei, era agosto, eu estava voltando de Campo Bom, e aí eu tinha começado a dar aula, eu já estava dando aula aqui na PUC também, eu acho. E aí eu tinha, não sei, eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Organizar esse eu nem sei roteiro. mais onde é que eu estava nesse momento. Mas era o dia da Expo Inter. Eu demorei 3 horas para voltar da Expo Inter, para poder chegar em Porto Alegre. E daí aquele dia eu disse, eu não vou mais trabalhar lá. Larguei lá, e daí foi bem na época, foi bem no ano do Grêmio que eu comecei a trabalhar no Grêmio, eu acho. Daí eu larguei fiquei nos 2, faz mais ou menos 9 anos isso. E muitas vezes eu dormia lá em Campo Bom. Porque eu tinha que sair às 5 horas da tarde e às 7h15. Então eu pagava para trabalhar. Mas era o que eu tinha, foi currículo, foi experiência, foi muito legal, me ajudou muito para tudo que eu faço e que eu gosto de fazer hoje. E várias vezes eu tive que dormir lá, porque eu não conseguia, eu não tinha energia, eu precisava dormir para dar conta de dar aula no dia. A gente está chegando já no final, o papo tá maravilhoso. Acho que a gente teria aqui papo para umas 3, 4, 5 horas aqui, mas... Nem gostamos de falar. Mas, Fê, até para o pessoal se situar, assim, a gente vai ter essa primeira, a gente chama de temporada, né, Dudu? A gente criou a primeira temporada que vão ser com professores aqui da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, né, principalmente do curso de Educação Física. O nosso foco nesse primeiro momento vai ser o curso de Educação Física, onde a gente vai trazer um pouquinho o professor por trás, né, dos bastidores, né, onde eles vão contar histórias, e nada mais justo que tu ser a nossa primeira convidada, né? A gente está muito feliz com isso, por ter topado e principalmente comprado essa nossa ideia, né? A gente brincou, né? A gente queria fazer algo extremamente leve, que fosse prazeroso para quem estava aqui, para nós, para a gente bater um papo. E a gente tem uma liga, né? Nós 3 juntos aqui, e isso é muito gratificante estar contigo hoje, né? E a gente quer te agradecer muito por isso, por estar aqui com a gente. E dizer para o pessoal que vai ser um vídeo por semana, né, Dudu, que a gente vai estar postando. Todas as semanas a gente vai estar com algum convidado, né? Pode ser um convidado da casa, que nem a gente está falando. Não necessariamente as temporadas são sequência, né? Um episódio atrás do outro. A gente pode ir mesclando porque depende da agenda também, dos convidados, né? Tem uma série de coisas que a gente está ainda também organizando, modelo assim,
né, a gente vai estar construindo junto, mas, Fê, muito feliz, assim, de poder estar, né, aqui contigo, tu sabe que eu te admiro muito, várias histórias, assim, muito legal de saber, assim, e acho que só cresce, assim, né, só aumenta a admiração. Obrigado por estar aqui conosco. Valeu. Eu que agradeço, queria muito agradecer a vocês dois pelo convite e parabenizar pela iniciativa, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Não tem como não ser, vocês dois aqui comandando esse... Vai virar, com certeza, né, a série do Netflix. Aguardando os patrocinadores. A nossa água ainda não tem rótulo, o Dano me xingou, tira o rótulo. Porque eu estou mandando patrocínio. Não pode nem botar o rótulo. De vez em quando a gente vai botar aqui, ó, os patrocinadores passando embaixo. Mas é isso. E que a nossa parceria continue sempre. Com certeza. Você sabe que eu adoro vocês. Obrigado. Valeu. Então tá, é isso. Até a próxima, Feitoria, beijo.